E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que eu prometi para vocês, que seria sobre torquímetro, né? Nos últimos vídeos eu utilizei e falei que, né, iria demonstrar para vocês o princípio de funcionamento, para quem tem dúvida, né? E falar de alguns detalhes dessa ferramenta. Aqui é o seguinte, nós temos dois modelos, apesar de ter três aqui, mas são dois modelos, né? No caso, a gente tem aqui o torquímetro de vareta e nós temos o torquímetro de estalo. O conceito do torquímetro de vareta, ele é muito simples, né? Você tem aqui, né, essa haste mais fina, que ela, deixa eu só aproximar aqui para vocês, ó, que ela vai dar referência, né, do aperto que a gente quer realizar. Então você tem uma escala fixa e você tem a movimentação dessa haste, né? E através dessa movimentação que essa haste faz é que ela vai indicar o aperto que a gente está realizando ali no momento. Já o torquímetro de estalo, né? O princípio dele, ele é um pouco mais, ele se torna um pouco mais completo em relação ao torquímetro de vareta. Primeiro que ele tem catraca, no caso desse aqui ele tem catraca, normalmente torquímetro de estalo tem catraca, tá? E no caso desse meu aqui, ele tem a catraca reversível, então eu posso tanto apertar ele para um lado quanto para o outro. O jeito mais tradicional é no sentido horário, mas se você tiver um parafuso que aperta em sentido anti-horário, você também consegue com esse aqui. Aí a outra questão que ele se torna um pouco mais completo é em relação à escala, como ele funciona. Então, já que esse aqui ele tem uma vareta, né, que vai ali direcionar o uso, né, que é através dessa vareta aqui que vai indicar o aperto, já esse aqui ele tem o nome de estalo, torquímetro de estalo. Então, através de um estalo que ele emite, você vai ali ter a indicação do aperto que você realizou. E aí você tem algumas vantagens, como a questão do seguinte: diferente desse aqui, ó, que você tem uma escala que ela não tem fracionamento, você tem números inteiros, né? E você consegue, se você tem um parafuso que, por exemplo, que a gente está utilizando a escala em Newton metros, né? A escala de referência que a gente está usando aqui. Então, se eu tiver um parafuso que, por exemplo, pede 10 newtons, eu vou conseguir com ele, tranquilo? Tranquilo. Vou conseguir apertar. Mas e se eu precisar, por exemplo, de 12 newtons? Eu consigo apertar com ele? Também consigo. Só que por ele não ter uma referência, né, dos 12 newtons, eu vou ter que, através do uso do torquímetro, eu vou ter que ter uma noção. Que aqui, já que eu tenho 10, mais ou menos aqui um pouco depois eu vou ter os 12 newtons, né? Você, com o uso, você acaba aprendendo a ter essa referência aqui com o uso desse torquímetro aqui. Já o torquímetro de estalo, aí eu vou usar esse aqui como referência, ele não tem esse, vamos dizer assim, essa característica. Por quê? Porque ele tem uma escala pré-definida, aqui uma escala principal, e você tem uma escala secundária, que aí você justamente vai usar para fracionar, para ter números mais próximos ou exatos daquilo que você precisa. Então, no meu caso, aquele ali eu não tenho os 12. Já aqui, ó, eu tenho os 12, né? A escala dele é um pouco mais fracionada. Não só porque ele tem os 12 aqui, porque se eu não tivesse aqui, eu conseguiria através dessa escala secundária aqui. Ele tem duas escalas. E aí o princípio de aperto dele é o seguinte: esse aqui, ó, eu tenho que observar, eu tenho que ficar de olho na movimentação dessa haste aqui, dessa vareta. Então eu tenho que ficar prestando atenção aonde e onde ela está se posicionando, para eu não apertar demais, passar do que eu preciso, e também não apertar de menos, né? Já aqui a gente não tem esse problema. Por quê?
Porque os mesmos 10 newtons que eu tenho que ficar de olho lá, aqui eu não preciso fazer isso. Eu vou colocar, né? Aqui, ó, eu tenho uma escala que se movimenta em relação à escala principal. Então, no meu caso, por exemplo, ó, eu vou girar aqui. E aí é o seguinte, aqui nesse torquímetro, como é que ele funciona? Vocês estão vendo que todo número ele tem um tracinho que dá início a ele. Então, então aqui no caso aqui é o 10. O 12, aliás, que a gente vai fazer aqui, usar o exemplo, né? Vocês percebem que ele tem um tracinho e depois ele sobe. O 10, que está logo abaixo, a mesma coisa, tem um tracinho e sobe. O 11, que também que tem um tracinho e sobe. Então, esse primeiro tracinho é a referência que a gente vai ter da escala principal, certo? E essa escala secundária, a gente vai ter referência a partir do zero. Tá vendo que o zero aqui, ele vai dar início à escala secundária. Vocês estão vendo que todo número desse aqui, ó, dessa escala secundária, ela tem um traço. Esse traço, ele vai ter que estar sempre de encontro com essa divisão aqui, ó, com esse traço maior aqui que atravessa a escala, né? Esse traço menorzinho aqui da escala secundária, seja em qualquer número, ó, se eu tiver aqui com 1 na escala secundária em relação à escala principal, eu vou ter que posicionar ele sempre nessa parte aqui do meio. E aí a referência do número que eu vou estar usando da escala principal vai ser essa base aqui, ó. Vai ser essa base dessa parte que é giratória, essa base aqui, ó. Ela vai estar sempre em cima do tracinho, né, de referência do numeral que eu estou escolhendo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui os 12 newtons. O que que eu vou fazer? Eu vou girar, certo? Eu vou, ó, tô girando aqui, ó, em sentido horário. Aí ele vai subindo, né? Conforme que ele vai subindo, ó, aí eu vou aproximando a escala principal da escala secundária, do que eu quero. Aí, por exemplo, o 12. Como é que eu sei que eu cheguei no 12? Porque eu vou ter que utilizar o zero, já que eu não tenho fracionamento, eu quero os 12 exatos, né? Os 12 newtons exatos. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, eu passei dos 12. Então, eu vou voltar. E aí, eu vou, quando eu encontrar o zero, aqui, ó, dessa forma, eu vou ter os 12 newtons. Porque o zero, ele vai dar início aqui à escala, então eu não quero 12 ponto alguma coisa, eu quero os 12 exato. Então, aqui eu vou botar o zero, e aí essa base bem aqui, ó, dessa parte, ela vai estar em cima do primeiro tracinho do 12, como vocês percebem. Então, aqui eu tenho 12 newtons. E se eu quiser fracionar, eu quero 12.2, por exemplo. Aí eu vou girar a escala, 12.1, na sequência 12.2. E assim eu vou. Com todos esses números aqui, ó, eu vou até chegar novamente ao zero. O que que acontece quando eu chegar ao zero novamente? Eu vou partir para o próximo número da escala. Aqui no caso aqui, ó, se vocês observarem, quando eu cheguei no zero novamente, ele já caiu aqui em cima do 13. Agora eu não estou mais tendo a referência do 12. Agora eu estou do 13. E assim acontece da mesma maneira, ó, 13.1, 13.2, certo? 13.3, 13.4, assim eu vou girando, vou girando. Quando chegar no zero novamente, aí eu já vou pular para o 14. Vocês estão entendendo? Então, assim que funciona o torquímetro de estalo. Você tem duas escalas para justamente ter o máximo de precisão possível no seu aperto. Esse maior aqui, por que que eu tô com ele aqui? Porque é o seguinte, o torquímetro de estalo, normalmente ele vai ter uma escala base. Esse torquímetro aqui, ó, a base dele começa em 2 newtons. Se eu voltar aqui rapidão para vocês, para a gente não perder tempo. Ele vai ter a referência dele, né, a menor parte que ele vai ter dentro da escala dele é 2 newtons. Tá vendo aqui, ó? Ó, 2. Ó, eu vou até tentar voltar para vocês, ó, ele nem volta mais, ó, aqui é o último estágio dele. Então, aqui, ó,
é onde ele começa a escala dele. E ele vai até 24 newtons. Então é um torquímetro, por isso que ele é pequeno e ele é um torquímetro de baixo torque, justamente porque a escala dele é muito baixa. Então ele vai de 2 até 24. O que acontece se eu precisar de um número superior a 24? Eu vou ter que pegar um torquímetro com a escala superior. E aí, no caso, aí que entra esse torquímetro aqui, ó. Estão vendo? Ele é um torquímetro de 28 newtons, a escala mais, vamos dizer assim, mais baixa que ele tem, começa em 28 e ele vai até 210. E aí, por isso que eu tenho os dois, porque o que acontece? Quando os dois torquímetros de estalo aqui, por isso que eu tenho os dois. Quando eu preciso de algo que é superior aos 24 newtons, eu venho aqui para esse aqui que começa em 28. Eu não tenho, da mesma maneira que esse aqui menor, ele não tem uma escala menor do que 2 newtons, esse aqui ele não tem uma escala menor do que 28. Então ele começa em 28, certo? E aí por isso que normalmente torquímetro de estalo você vai ter que ter mais de um. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo com um torquímetro só. No caso do de estalo. Esse aqui, ó, que é o Coringão, ele praticamente, né, você aí, se você for procurar, ele tem um grau bem alto, né, ele vai de 0 até 200 newtons, né, praticamente 20 quilos. Então, ele tem uma graduação bem grande, mas também ele tem uma graduação que vai a partir do 0. Então, a partir de 0 aqui, ó, no que começar depois do 0, ele consegue. Né? Eu consigo fazer um aperto menor do que 10 newtons, por exemplo, né? Só que eu não vou ter essa referência de forma precisa. Então, esse torquímetro aqui, ó, que que eu tenho aqui com a escala menor, ele é a partir de 2. Mas se eu precisar, por exemplo, de 1 newton, eu já não consigo apertar com ele. Eu vou precisar de um torquímetro com a escala ainda menor. E assim, eu vou seguindo. Esse aqui vai até 2 a 24. O maior que eu tenho aqui, ele vai de 28 até 210. E esse aqui, ele justamente é o que mais vai atender na questão de graduação. E aí esse torquímetro aqui, pessoal, eu indico para quem está começando, justamente porque ele é bem barato. Se você procurar aí no Google, aí você vai ver que tem desse torquímetro de R$50, então é bem acessível. Esse meu aqui, ó, esse maior, deixa eu afastar aqui para vocês. Esse maior aqui, eu na época que eu comprei ele, já fazem alguns anos, eu paguei R$150. Mas se você procurar aí, você vai ver que você ainda encontra ele nessa faixa de preço. Esse aqui, ó, né, que tem um torque mais baixo, se você procurar, você vai ver que normalmente os torquímetros, quanto menor a graduação dele, no caso do de estalo, quanto menor essa graduação aqui da escala, mais caro ele é. Esse meu aqui, eu ainda consegui ele num custo baixo, ele saiu em torno de R$160. Então saiu num preço ok. Pessoal, assim, ó, pelo que essas ferramentas proporcionam em qualidade de serviço e tudo mais, vale muito a pena. É claro que existem torquímetros que são superior em qualidade, em precisão e tal. Mas para quem está começando, né, principalmente um desse aqui que é bem acessível, né, tipo assim, pode ir tranquilo. Não tem a precisão de um torquímetro de estalo, mas sem dúvidas a melhor opção para quem quer começar, se você não tiver condição de já partir para um de estalo. Se você partir para um de estalo, já fica sabendo. Se você precisar de escalas menores ou esse aqui, por exemplo, ele me atende em tudo quanto se trata de torque alto. Mas quando eu preciso de algo, né, eu preciso de torques mais baixos, aí eu tenho que utilizar esse aqui, ó, certo? Então é assim, ó. E mais tarde, né, eu vou acabar adquirindo outros torquímetros com escalas ainda mais graduadas, vamos dizer assim, para me conseguir atender
a faixas de torque que esses dois de estalo aqui não conseguem, né? Porque, por exemplo, esse aqui ele vai de 2 a 24 newtons. E esse maior aqui ele começa em 28. Então eu tenho uma lacuna de 25, né, a 27 newtons. Então eu tenho essa lacuna. Então eu já vou pegar um torquímetro, né, que preencha essa lacuna. Esse aqui eu comprei ele porque ele era o que mais, vamos dizer assim, se aproximava dentro do que eu precisava. Ele era o que mais se aproximava das faixas de aperto que eu necessito, né, que eu precisava ali. Ele era o que mais tinha ali dentro do que eu precisava. Mas vai chegar um momento que eu já vou precisar de uma faixa de aperto que nem esse maior aqui me atende, entendeu? Então eu vou precisar investir ainda mais. Mas para quem não tá afim e quer ficar com um desse aqui, ó, é tranquilo, você se acostuma, se adapta, dá um pouco mais de trabalho de usar, não é tão prático quanto um desse aqui, que você tipo regulou na escala que você quer, você começa ali a apertar, chegou no aperto, ele vai emitir um estalo e não passa mais disso, porque mesmo que você tente continuar apertando, ele não passa do que você regulou. Então, assim, ele tem uma série de vantagens em relação ao de vareta, em questão de usabilidade, de precisão, mas em termos de valor, você vai acabar gastando mais. Justamente porque você vai precisar de mais de um. É besteira. Quem disser para você, não, compra um só que dá. Não dá. Entendeu? Não dá, porque existem diferentes apertos, desde o menor a do maior torque, né? E às vezes, dependendo ali do torquímetro que você usa, você ou vai ter um torquímetro só para os torques mais altos, ou você vai ter um torquímetro só para os torques mais baixos, falando de estalo. Então, assim, você geralmente vai ter que ter mais de um. Eu tô com esses dois aqui, mas daqui a pouco eu já vou ter que partir para um terceiro, para um quarto, entendeu? Para eu ter todas as faixas. Isso é a minha necessidade. Para quem não tem necessidade, pode comprar só um, ou esse, ou então, no caso, esse aqui, que é o mais em conta, e vai ser servido muito bem. Então, assim, pessoal, eu vou ficando por aqui, já me estendi muito no assunto. Quem tiver dúvida, ainda continuar com dúvida, pode entrar aí nos comentários e perguntar, que eu respondo na maior boa vontade, beleza? Então, eu vou ficando aqui com esse vídeo aqui. Antes eu quero só mostrar para vocês que é o seguinte, ó, esses dois modelos aqui de estalo, eles têm travas. Essa trava serve para quê? Para quando você ajustar a escala que você quer. Esse modelo aqui no caso, ó, ele tem essa trava que eu puxo e ele permite com que eu movimente essa haste aqui. Depois que eu encontrei o que eu quero, a referência que eu quero, eu faço o que? Eu solto ela, ó, e ela não permite mais que eu gire. Esse funciona dessa maneira. Já esse tem outro tipo de trava. A trava dele, ela é rotativa. Então, para folgar a trava é anti-horário, e para eu travar o torquímetro é sentido horário. Então, assim, ó, eu encontrei minha escala aqui, aí eu não quero mais que ela movimente, eu venho aqui nele, ó, giro e travo. Esse é o princípio de trava deles dois. Tem outros tipos de trava, mas no caso no funcionamento aqui, ó, de escala e tudo mais, vocês veem que é exatamente, praticamente a mesma coisa, né? O sentido de funcionamento do de estalo, ele praticamente ele vai ser... vai mudar um pouco o layout de um para o outro, tá? Tem outros modelos aí de estalo que podem mudar um pouco o layout, mas o princípio de funcionamento da escala é o mesmo. O que muda mesmo... o que mais tem assim diferença na questão de funcionamento é o de vareta, né? Mas assim, como eu já disse para vocês, você vai dentro daquilo que você tem a possibilidade. Um desse aqui é melhor do que nada, justamente porque você não tem precisão nenhuma se você ficar apertando só na mão. É humanamente possível você ter a precisão que uma ferramenta dessa tem.
Então, por mais que aqui você não tenha a escala graduadinha, certinho, mas mesmo assim, você, né, tem ali uma referência que se torna mais aproximada do que você não ter referência nenhuma. Só que esse torquímetro aqui, ó, ele só não vai ter assim... Se você precisar de números inteiros, por exemplo, vou apertar um torquímetro, vou utilizar o torquímetro de vareta para apertar um parafuso de 10 newton. Normal, ele vai apertar normal. Eu preciso de 20, ele vai apertar normal. Ele só não vai conseguir te atender com exatidão quando você precisar de números entre 10 e 20. Entendeu? Não vai. Mas você consegue apertar tendo uma referência ali, né? Você começa a usar, você começa a ter mais ou menos noção de onde a escala aqui tá. Entendeu? Mas se você quiser partir para algo que é exatamente a precisão que você necessita, então é um de estalo, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço demais aí a atenção, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui qualquer dúvida que eu vou responder, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo.